Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, bem detalhadinho, esse bolo com o tema de academia. É um bolo simples, mas é um bolo muito delicadinho, é uma decoração que é muito facinho de fazer mesmo. Então se você já gostou, vai deixando um like pra gente, comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no nosso canal, que a gente posta vídeo toda semana. Vamos lá pro vídeo? Então vamos iniciar a decoração desse bolo. E eu já vou adiantar aqui que ela não é difícil, ela é bem simplesinha, mas fica muito delicada, né? Eu sempre falo isso, é um simples, mas que fica muito delicado. E a princípio eu vou fazer uma pré-camada no nosso bolo, para que esses farelinhos do bolo, no caso da massa, não suba para a decoração. Essa pré-camada, ela é opcional, você pode fazer ela quando você sentir que o bolo tem bastante farelos ali, que possa atrapalhar na decoração, ou também quando você for despejar o chantilly todo em cima do seu bolo, e assim você vai alisar o trabalho, fazendo um trabalho com a espátula, né? Agora, se você for fazer o trabalho com a manga de confeitar, fica ao seu critério, no caso, porque dependendo do trabalho, e você passar todo o chantilly no seu bolo com a manga de confeitar, não tem muita necessidade de você vir com uma pré-camada, sendo que você já vai cobrir ali tudo e depois você vai fazer o alisamento mesmo com a espátula de textura. Aí você faz se você quiser mesmo, se você achar que tem necessidade e que possa ocorrer de ficar esses farelinhos no aparente, né, na sua decoração. Aí eu acho interessante sim. Mas se você já vier com a manga de confeitar, que nem esses modelos de bolo que eu tenho muito aqui no canal, que eu vou passando o chantilly todinho no meu bolo com a manga de confeitar, podem ver que eu acabo não fazendo a pré-camada, porque já vai cobrir ali, então não tem perigo desses farelinhos subir pra decoração. E para fazer essa pré-camada, a gente coloca uma quantidade bem pequena de chantilly. É só mesmo para cobrir todo, deixar o bolo todo branquinho e não acontecer isso que eu falei, que é de deixar os farelinhos subir mesmo. Mas enfim, finalizamos a pré-camada e agora eu vou despejar todo o chantilly em cima do meu bolo. E vou vir fazendo alisamento com a espátula. Pode ver que eu vou espalhando bem, jogando sempre para as laterais, porque todo esse excesso que tá em cima, eu preciso jogar ele para as laterais. E essas bordinhas que estão ficando ali, ó, nas quinas, são o excesso que a gente vai tirar de cima e vai preencher as laterais para deixar bem lisinho. Uma dica que eu dou aqui pra vocês: se você não tem muita prática de quantidade de chantilly, de ver se tem muito, se tem pouco, se você não consegue ter ainda essa noção, eu aconselho você fazer da seguinte forma: pega o seu chantilly e coloca na manga de confeitar e vem passando no seu bolo. Porque se você fizer da forma que eu estou fazendo aqui, possa ser que você deixe um excesso. Mas o que eu faço pra mim saber se tem excesso de chantilly, ou se eu tenho que tirar mais, ou se eu tenho que colocar uma quantidade maior, é espetar. Pode ver que essa espátula que tá na minha mão, eu de vez em quando eu fico espetando ela, tanto nas laterais quanto na parte de cima. Porque dessa forma, eu sei ali o tanto que a espátula entrou, então a quantidade de chantilly. Eu não sou muito fã de colocar muito chantilly, porque particularmente eu não sou fã de comer uma fatia de bolo com muito chantilly. E os meus clientes também, eles não são muito fã de uma fatia com muito chantilly. Então eu sempre gosto de deixar uma quantidade pequena, mas que dê para fazer um trabalho bacana e tem ali a quantidade de chantilly ideal pra gente comer, né? Porque eu gosto de chantilly, eu só não gosto de chantilly em excesso. E eu acredito que muita gente também deva gostar dessa forma, né? Gostar do sabor dele, mas não em excesso. Mas enfim, finalizamos a parte de alisar com o excesso de cima, só que ficou alguns pedacinhos ali sem preencher. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouco mais de chantilly e vamos vir alisando novamente. Porque não dá pra deixar esses buracos, né, esses espaços feios. Como a gente quer um bolo lisinho, então a gente tem que vir repondo ali o chantilly e vir alisando, né? É esse trabalho da confeitaria, pra você deixar um bolo liso. Viu que tem falta em algum lugar, ficou algum buraquinho, coloca uma quantidade maiorzinha e vem alisando. E vai fazendo isso para preencher tudo. E agora vocês podem ver que eu tô espetando o meu bolo para mim ver a quantidade de chantilly. Porque quando você joga tudo de uma vez, possa ser que um lado fique com uma quantidade um pouquinho maior que a outra. É aquilo que eu falei, se você ainda não tem muita prática, opta por fazer com a manga de confeitar mesmo, que aí não dá erro, é certeza que vai dar certinho. Finalizamos essa parte de deixar bem lisinho e agora a gente vai vir com a espátula de textura. Eu acho muito bacana o bolo liso, mas como esse bolo ele é um bolo bem simples mesmo, ele é para um personal da academia, né? O pessoal da academia entrou em contato comigo e eles pediram para mim fazer esse modelinho para o personal deles. E eles pediram bem simplesinho, bem delicadinho,
Mas, como ele era muito delicado, não dava pra deixar todo branco, pra não ficar ali muito simples. Aí eu optei por vir fazendo esse detalhe na lateral mesmo, com a espátula de textura. E eu achei que ficou uma gracinha. Mas comentem aqui embaixo se vocês estão gostando, né? Se vocês estão achando fácil, ou se vocês já têm costume de fazer, confeitar bolo, fazer bolo pra vender aí na casa de vocês. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês e se vocês também estão trabalhando com bolo por aí, né, gente? Porque a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma, né, pessoal? Mas enfim, vamos voltar aqui para o vídeo. Eu não percebi, mas a câmera ela tinha perdido o foco. Eu não sei se eu passei alguma coisa ali na frente que ficou focando, mas eu acredito que ela tá pegando o foco da minha camiseta ou algo do tipo ali, mas não tá focando no bolo. Mas não vai atrapalhar, tá bom, gente? Eu tenho muitos vídeos aqui no canal onde eu explico as montagens dos bolos que eu vou fazendo, né? A maioria dos bolos são encomendas, é um ou outro que eu faço aqui pro pessoal aqui de casa, mas a maioria é pra encomenda e eu sempre tô explicando como é que eu faço. Aqui em cima eu finalizei o topo, arrumando as quinas, e agora a gente vai fazer a limpeza dele. O processo é bem semelhante aos modelinhos que eu já tenho aqui no canal. E como eu sempre falo, não é difícil. O topo, toda vez que a gente mexer nas laterais, o topo, a parte de cima, ele vai ficar imperfeito. Então, a gente vai ter que arrumar o topo. Se nesse processo de arrumar o topo você danificou um pouquinho as laterais, o que a gente vai ter que fazer? Vir arrumando novamente as laterais com a espátula de textura. E vai ser esse o processo. Faz o topo, faz a lateral. Mas normalmente você fez a lateral, vai bagunçar o topo, né? Você arrumou o topo, perfeito. Se você quiser deixar o topo mais lisinho, aí você trabalha um pouco mais no topo. Outra opção é você vir com um cabinho de uma colherzinha ou com a própria espátula e vir fazendo aquele trabalhinho de aspirar, o que é bem simples. Você vai colocar a colherzinha em cima e vai girar bailarina. E ele vai ficar aparecendo umas ondinhas em cima, né? Na verdade vai parecer um aspiral mesmo, gente. Fica muito bacana e eu tenho bastante vídeo aqui que eu faço dessa forma. Porque eu não sou muito fã do bolo em cima muito liso, quando ele é simples, né? Então, eu sempre gosto de fazer com essa espiral ou algum outro detalhezinho na parte de cima para não ficar aquele topo liso. Uma outra dica que eu tô usando atualmente, eu tô gostando bastante, é os pratinhos de MDF. Gente, ajuda muito, de verdade. Eu não tinha comprado ainda. Pode ver que nos meus vídeos eu sempre estou utilizando essa bandejinha de isopor. Ela é muito boa, eu gosto, ela é firme. Porém, os pratinhos de MDF não tem comparação. Eles são maravilhosos, é firme e eles são lisos, não tem esse degrau que essas bandejinhas têm. Então, para você fazer um trabalho ali de alisamento é muito mais fácil e muito mais rápido também. Ela tem só um valor um pouquinho maior, mas aí você ajusta no seu preço e tudo mais, porque essa bandejinha também, ela fica com o cliente, né? Então, você pode ali ajustar no seu valor. Coloquei o bolo um pouquinho na geladeira, porque a gente vai preparar a parte preta com chantilly. Então, eu coloquei aquele restinho que sobrou, né, de chantilly, não dá pra perder. Então, eu coloquei o corante preto dentro e eu vim fazendo esses detalhes. Novamente, a câmera, ela pegou outro foco. Eu não sei o que estava acontecendo, né, na hora de gravar. Como eu tava focada no bolo, eu acabei não olhando pra câmera. Mas vai dar pra vocês verem direitinho. Aqui eu vou fazer o zigue-zague, né? Eu vou subir e descer com o bico 1M, que é um detalhe bem simples. Se você tá começando agora, se você é iniciante, o bico 1M, ele é maravilhoso, porque você tem muita opção de fazer detalhes com ele. Com um bico só, você faz muita coisa. Você faz essas ondinhas, você faz aquelas pitanguinhas, você faz as rosetas. Então, tem muita opção aí pra você brincar e fazer os trabalhos também, né? Testar e tudo mais, porque a confeitaria, ela é criatividade, vai da sua criatividade aí, testa, faz bolinhos pra casa também. Eu sempre fazia muito bolinho pra casa, então eu testava ali, comprava um bico aqui, comprava um modelinho de corante ali, um glitter, alguma coisa, ia testando e no final dava certo. Na parte de cima desse bolo, eu não queria deixar ele assim, branquinho, né, porque fica muito simples. E ele ia vir o topo, né, e o topo também ele era bem pretinho. É o topo com tema de academia, então eu vim fazendo esses detalhes em zigue-zague. É basicamente o mesmo detalhe que eu fiz embaixo, só que eu estou fazendo ele de lado, então eu faço zigue-zague mesmo. Vou pra direita, vou pra esquerda, direita e esquerda. E sempre pressionando com a mesma força na manga de confeitar. Você não pode pressionar muito forte, porque senão vai mudar ali o desenho. Mas enfim, vai indo pressionando na mesma velocidade, vai girando a bailarina, que no final dá super certo e fica um charme. Uma dica que eu vou dar aqui pra vocês é sobre o corante preto. Toma cuidado que o corante preto, ele mancha muito, muito, muito fácil. Ele é um dos corantes mais difíceis da gente trabalhar.
Então, vamos supor que esse bolo o cliente vai buscar daqui 5, 6 horas. Possa ser que a parte de baixo ali transfira um pouquinho. Não é nada nossa, não dá para entregar o bolo. Mas ele pode transferir sim. Então, esses detalhes em preto é bacana você deixar pra terminar quando estiver perto mesmo da hora do cliente levar o bolo. Porque aí se for uma festa longa, possa ser que essas manchinhas ali fiquem, mas não é nada que atrapalhe, gente, pode ficar tranquilo. Dependendo do trabalho que você tá fazendo, se for um bento cake, aí sim pode ser que danifique se você não fizer um fundo nele e escrever as letrinhas com chantilly branco e depois vir com o tom de preto, aí ele dá problema. Agora, se você fizer dessa forma, não dá não, porque eu já testei bastante vezes aqui e deu super certo. Mas tem que fazer o fundo embaixo maiorzinho, né, pra ele transferir apenas para aquele fundo e não pro próprio bolo. Mas voltando aqui pro nosso bolo, tô colocando o topo e a gente já tá quase finalizando ele. Mas já vai deixando um like aí pra gente, comenta aqui embaixo se vocês gostaram de ver, se vocês gostam das dicas. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal, gente, porque eu tô postando vídeo toda semana. E o bolo finalizado ficou assim, tá vendo? Um simples, mas muito delicado. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!